a oferta da viúva pobre. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós costumamos ver o momento do ofertório no culto como um parênteses no culto, como um intervalo no seu decurso. Mas a Bíblia nos ensina que contribuir é parte do culto que a Deus prestamos, sendo que adoramos a Deus não apenas quando damos para a sua obra diretamente, para o movimento de expansão da igreja, mas também adoramos a Deus quando, reconhecendo que essa é a sua vontade, damos uma oferta ao nosso irmão que está precisando da nossa ajuda, que está precisando de nossa assistência, e nós dispomos dos meios para ajudá-lo. Aqui nós vemos que Jesus assentou-se e ficou a observar aqueles que iam até a arca do tesouro depositar a sua oferta. Isso para que saibamos, irmãos, que Deus olha para o momento em que ofertamos. Deus olha para o momento do culto em que você dá a sua oferta. Para ser mais abrangente, Deus olha para o modo como você administra os seus bens. Deus olha para o modo como você administra o dinheiro que está nas suas mãos. Porque de fato e em verdade, se temos um Senhor, Jesus Cristo, não apenas o que somos pertence a Ele, mas também tudo o que temos. E nós não somos senão mordomos de Deus, administradores daquilo que Ele nos confiou. Não é o nosso trabalho que produz riquezas. Nós já trabalhamos porque Ele nos dá o vigor, Ele nos dá a força. É nele que nos movemos, disse o apóstolo Paulo no discurso em Atenas. É nele que respiramos. É Ele quem dá semente ao que semeia. É Ele, irmãos, quem faz aquilo que foi plantado germinar. Portanto, tudo vem de Deus. Tudo lhe pertence. E a diferença entre um crente e o incrédulo é que o incrédulo se apropria do que é de Deus, ou pelo menos tenta fazê-lo. E o crente reconhece que tudo que tem, como também quem ele é, pertence a Deus. Pertence a Deus. Jesus olhou não apenas para o que estava sendo dado. O texto diz que Jesus olhou para a maneira como as pessoas davam. Jesus olha para a administração que fazemos dos bens que Ele nos confiou. Jesus olha para o dinheiro que temos. Nós costumamos separar a nossa vida financeira da vida espiritual. Aliás, separamos muitas coisas da vida espiritual. A Bíblia diz, todavia, que o crente é alguém cuja vida é vivida pela fé. E essa vida que agora vivemos pela fé no Filho de Deus. Note, não é apenas a vida do além que será vivida pela fé. Esta vida aqui agora na terra é vivida pela fé, é determinada pela fé. O justo viverá pela fé, ou seja, a fé orienta a vida do justo.
E não há esfera, não há área de nossa existência que não seja supervisionada pela fé. Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, note até o comer e o beber, façamos tudo para a glória de Deus. Aos Colossenses ele diz, tudo que fizerdes, por obra ou por palavra, fazei-o em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai. Não há área de nossa vida, irmãos, com respeito à qual Deus não seja Senhor. Nós não temos privacidade diante de Deus. Nós não temos áreas que são reservadas a nós e que Deus lá não pode tocá-las. Nós devemos ser totalmente regidos por Deus e ter a nossa vida orientada pela fé que nos veio por meio da palavra de Deus. A nossa vida financeira também não pode ser separada da vida espiritual. Meus irmãos, Deus quer que tenhamos uma administração santa daquilo que nos foi confiado. Deus quer que usemos daquilo que temos para a sua glória. Aliás, diz a Bíblia que se nós com as riquezas desse mundo ajudarmos as outras pessoas, fizermos amigos, como diz a parábola, seremos depois por estas pessoas recebidos nos tabernáculos eternos. A Bíblia Sagrada, irmãos, diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem é desprendido. Deus ama quem não se apega ao bem, quem possui o bem e não o bem possui a ele. Deus ama quem dá com alegria, não com constrangimento, de nada vale dar com constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Essa é uma expressão muito forte. O amor de Deus converge para aquele que dá e o faz com alegria. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo de número 12, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, segunda aos Coríntios 8 e 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. O texto diz que se houver em nós prontidão de vontade, a vontade de dar, esta vontade é aceita diante de Deus, segundo o que temos e não segundo o que não temos. Ou seja, a viúva pobre, que deu menos do que os outros, na realidade estava dando mais. Porque Deus não olhava para o que estava sendo dado, Deus olhava para a prontidão de vontade, e a dela era muito mais resoluta do que a de qualquer um outro ali, porque os outros estavam dando daquilo que lhe sobejava, mas aquela mulher estava dando tudo que tinha, mesmo o seu sustento. Deus aceita a prontidão de vontade segundo o que a pessoa tem e não segundo o que não tem. Se Deus aceitasse tão somente o valor que levávamos a Ele, então os ricos estavam privilegiados diante de Deus. Aliás, há muitos nesse mundo que são tidos por benevolentes, por darem altas somas a entidades filantrópicas e a necessitados. Mas quando se vai ver, aquilo que eles dão em nada se compara ao muito que possui. Muito embora hajam ricos liberais de prontidão para fazer a obra de Deus. Mas o que quero dizer, irmãos, é que Deus aceita a prontidão de vontade. Deus ama o que dá com alegria, é a vontade que recebe a atenção de Deus. Devemos ver, irmãos, o momento do ofertório como um momento de culto, é um momento de adoração, é um momento de relação pessoal entre nós e Deus. Naquele instante em que há no culto a oportunidade de contribuir, cada um deveria se colocar diante de Deus, para ouvir de modo pessoal e particular a voz do Senhor. Cada um, ao receber o seu dinheiro ao final do mês,
deveria perguntar a Deus de que modo o administraria de modo sábio. Cada um, ao receber o fruto do labor, deveria orar a Deus pedindo sabedoria e temor para administrá-lo com coincidência com a vontade de Deus. Meus irmãos, é tão espiritual o ato de dar, é tão verdadeiro que ele é uma manifestação de adoração, que a Bíblia estabelece restrições ao dar. A Bíblia diz o seguinte: se tu levares a tua oferta ao Senhor, e ao levá-la te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar. Concilia-te primeiro com o adversário e depois vem oferecer a Deus a tua oferta. Note, a Bíblia espiritualiza, ou melhor, reconhece tanto a espiritualidade do ato de dar, que ela chega mesmo a dizer que Deus não aceitará a nossa oferta se no nosso coração houver mágoa. Deus não aceitará a nossa oferta se no nosso coração houver inimizade. Nós temos que ter uma vida tal que possamos contribuir e ser a nossa oferta aceita diante de Deus, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele aceita o homem que dá a oferta. A Bíblia diz que quando Abel levou a Deus oferta, Deus aceitou Abel e a oferta. Primeiro Deus aceita o homem, depois Deus aceita a oferta que o homem traz. Meus irmãos, nós precisamos ver na oportunidade de dar, um momento de adoração a Deus, um momento de relação pessoal com Deus. Não é só uma questão de hábito, o dar a oferta. Não é só uma questão de obediência a preceito da lei, não. É algo relacionado à graça de Deus. Nós devemos, irmãos, ver aquele momento como um momento de adoração ao Deus que graciosamente nos salvou. Veja o que a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Agora o versículo de número 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O versículo que nós acabamos de ler diz que estas pessoas que contribuíram com os necessitados, antes de fazê-lo, se deram primeiramente a si, ao Senhor. Note, irmãos, só tem valor a oferta que damos a Deus, e quando damos ao necessitado, segundo a direção de Deus, é a Deus que estamos dando, se nossa vida primeiro estiver entregue em suas mãos. O ato de dar uma coisa, de dar um bem a Deus, ou ao serviço de Deus, ou ao cumprimento da vontade de Deus, é apenas um modo de nós renovarmos, atualizarmos a entrega que já fizemos de nossa vida a Ele. Eu espero que os irmãos entendam isso. Quando aceitamos Jesus, entregamos a Deus as nossas vidas. E o ato de dar é apenas um reconhecimento diário disso, de que nós já nos entregamos a Deus. É uma atualização, é uma renovação do compromisso de consagração de nossa vida a Ele. Assim como o batismo só ocorre uma vez, é um símbolo do novo nascimento e entrada na igreja local, e a ceia é repetida reiteradas vezes. A ceia é uma renovação contínua do compromisso que fizemos no batismo. Assim também, a oferta que damos para a obra de Deus, para o necessitado, segundo a vontade de Deus, é apenas uma renovação, uma atualização
da entrega que fizemos da nossa vida a Deus. Seria tão ilógico alguém entregar a vida a Deus e não contribuir com a obra de Deus e não ajudar o necessitado, como alguém se batizar e não querer estar participando da ceia do Senhor. Por isso, irmãos, entendamos que Deus olha para os nossos bens, que Deus olha para a administração que fazemos de nossos bens, que Deus olha para o nosso coração quando damos, porque Deus ama quem dá com alegria, porque Deus aceita a prontidão de vontade. Saibamos que Deus vê a maneira como damos. Na hora da oferta, Jesus está, metaforicamente falando, sentado, olhando-nos, como naquele episódio em que foi à frente a viúva pobre. Saibamos, irmãos, que no ato de dar, estamos prestando um culto a Deus, que determinados requisitos têm que haver em nossas vidas, como por exemplo, o fato de não estarmos com água, o fato de haver em nós prontidão de vontade. Vejamos no ato de dar um relacionamento pessoal com Deus. Deixemos, irmãos, que todas as áreas de nossa vida sejam supervisionadas por Deus, para que em tudo, em todos os nossos atos, Deus esteja sendo cultuado e sua glória reconhecida. A Bíblia mostra que quando no livro de Atos desceu o Espírito Santo, quando o Pentecoste veio, quando a igreja começou cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo ensinou a igreja a relacionar-se com o dinheiro. No livro de Atos nós vemos o Espírito Santo, irmãos, não apenas dirigindo a obra, não apenas fazendo possível a comunhão da igreja com Deus, mas também direcionando-a no que respeita ao uso dos bens. Vejamos, por exemplo, em Atos 2, os versículos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nós não estamos aqui dizendo que os discípulos fizeram o que deveria ter sido feito ou não. Talvez se alguns tivessem preservado suas fazendas, poderiam usá-las para produzir sempre e assim ajudar os necessitados. Vendendo-as, deram aos necessitados, mas não tiveram mais como produzir bens para continuar ajudando. Mas nós podemos dizer categoricamente que a preocupação daquele que tinha de ajudar o que não tinha vinha do Espírito Santo de Deus. Essa libertação do apego a bens materiais vinha do Espírito Santo de Deus. Essa disposição tão forte de ajudar o outro a ponto de a pessoa vender o que era excessivo a ela para completar o que faltava ao outro, vinha do Espírito Santo de Deus. Na medida em que algum surgia com necessidade, o que tinha fazendas, o que tinha de sobra, vendia a sobra e ajudava ao que tinha necessidade. Isso não era institucionalizado, isto era feito espontaneamente. Isto era feito em amor, porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, e quando ficaram cheios do Espírito Santo, não havia mais lugar para estarem apegados ao dinheiro, estavam com o olhar voltados para cima e desapegados dos bens terrenos. Meus irmãos, o dinheiro não é ruim, ele é bom se for um meio, mas é ruim se for um fim. O dinheiro não é para ser amado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro é um instrumento para eu expressar amor ao meu irmão. Martin Buber, um filósofo judeu, falou acertadamente quando disse: as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Não usemos as pessoas, não amemos as coisas. Os bens que possuímos
se forem feitos um fim em si mesmos, se nós os amarmos, eles serão causa de destruição. Os que amam ao dinheiro são traspassados por muitas dores. Mas se os bens que possuímos forem um meio, então eles serão instrumentos para a glória de Deus e para abençoar o próximo. Veja o que a Bíblia diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao 12. 1 a Timóteo, capítulo de número 6, do versículo 6 ao 12. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Meus irmãos, Wesley dizia assim: ganhe tudo que puder, economize tudo que puder e dê tudo quanto puder. Vimos aqui que em Atos, os irmãos cheios do Espírito Santo despreenderam-se dos bens e ajudavam uns aos outros. Vejamos o que a Bíblia também diz em Atos 3 e 6, há uma outra lição a ser ensinada a nós. Atos 3 e 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, a teologia da prosperidade em nossos dias tem errado por dizer, por sua vez, que o dinheiro é sinônimo de poder, que quem tem dinheiro é porque tem muita fé, quem está prosperando é porque tem espiritualidade. Ao contrário da Escritura, eles alimentam nas pessoas o desejo de ganhar, porque dizem que quanto mais elas tiverem, mais espiritualidade evidenciam. E fazem da fé apenas um instrumento para angariar somas de bens. Segundo essas pessoas, aquele que está passando necessidade é uma pessoa sem falta de fé, sem espiritualidade, sem poder de Deus. Eles associam poder com o ganho. Esse movimento da teologia da prosperidade nada tem a ver com o pentecostalismo clássico. No pentecostalismo sempre se creu no Jesus que salva, batiza no Espírito Santo e cura. Mas nunca se ensinou no pentecostalismo clássico que prosperidade material era sinal de espiritualidade ou do poder de Deus. John Lake, que foi um homem rico, que estava acometido de enfermidade incurável, foi curado por Deus, foi batizado no Espírito Santo. Orou por mortos que ressuscitaram, por enfermos que foram curados, um homem que se tornou um grande pregador de cura divina. Investiu todo o seu patrimônio enviando missionários à África. Este homem, irmãos, em certo momento, não pôde ajudar aqueles que ele sustentava na obra por estar passando por momentos difíceis. E ele chamou a si aqueles a quem ele sustentava e disse: ó, eu não posso mais ajudar vocês.
E aqueles homens a quem ele ajudava disseram: nós queremos nos reunir à parte, para saber se iremos continuar ou não. Aqueles homens se reuniram à parte, depois chamaram John Lake outra vez para se reunir com eles. Quando Lake entrou na sala, a mesa estava posta e o pão e o vinho estavam lá para ser celebrada a ceia do Senhor. E eles disseram o seguinte: nós vamos celebrar a ceia hoje de modo diferente. Em lugar de cada um de nós pegar o cálice, nós vamos dar o cálice um ao outro. Isso quer dizer o seguinte: o nosso sangue pela África. Nós vamos voltar lá. Nem que tenhamos que morrer de fome e passar necessidade, mas nós vamos retornar à África e vamos continuar pregando o Evangelho. E eles trocavam os cálices, dizendo um ao outro: nosso sangue pela África, o sangue de Jesus por nós e o nosso sangue pelas almas perdidas. Aqueles homens voltaram à África, em questão de meses morreram quase todos. As sandálias se desgastaram e eles saíram descalços, rasgando os pés entre as pedras. Muitos ficaram enfermos, alguns foram curados, mas outros, mesmo sendo curados, iam a partir de cada uma das enfermidades, se debilitando e morriam por causa da fraqueza física. John Lake conta que celebrou não sei quantos cultos fúnebres durante esse tempo, mas aquele povo disse que ia para lá morrer pela África. Sim, no pentecostalismo sempre se pregou cura divina, batismo no Espírito Santo, mas o pentecostalismo clássico nunca pregou um Deus que supre os caprichos de nossa vaidade, mas sim um Deus que quer que nosso corpo seja um holocausto vivo, um Deus que quer, irmãos, que tenhamos uma vida rendida a Ele, disposta ao sacrifício, para que a sua glória seja manifesta sobre a face da terra. Pedro e João aqui foram interpelados por um mendigo que pediu a eles dinheiro. Eles disseram: não temos ouro nem prata, dinheiro nós não temos. E eles não estavam mentindo, mas eles tinham poder, aleluia, poder do Espírito Santo. Mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Na Idade Média, o Papa chamou Tomás de Aquino, mostrou-lhe os tesouros de Roma e disse: está vendo, Tomás, agora nós não precisamos mais dizer, não temos ouro nem prata. Tomás de Aquino disse: é verdade, mas também não podemos mais dizer, levanta-te e anda. Meus irmãos, a igreja do Senhor não depende de bens materiais, a obra de Deus depende do poder do Espírito Santo de Deus. Alguns que pedem oferta, pedem de tal modo que dá a entender o pedido deles, que se aquela oferta não vier, Deus não pode fazer nada. Devemos dar, irmãos, não por necessidade da obra primeiramente, mas por uma questão de culto a Deus, de administração de nossos bens segundo a vontade de Deus. E devemos fazê-lo segundo o que temos, mas eu quero dizer uma coisa: se o que temos é pouco, o poder de Deus não vai deixar de operar por causa disso. O poder de Deus independe de dinheiro. Espiritualidade, poder espiritual não estão ligados ao poder aquisitivo. Por isso, irmãos, não tenhamos aqueles que detêm maior recurso financeiro como tendo na igreja oportunidade de destaque. Não quero dizer que devemos desprezar os ricos, que Deus nos livre disso. Mas o que eu quero dizer é que pelo simples fato de uma pessoa ter bens materiais, ela não deve receber posição privilegiada dentro da igreja de Deus, como se isso assinalasse fé, espiritualidade ou poder. É lamentável que algumas igrejas têm dado cargos precipitadamente a pessoas, tendo em vista o fato de elas possuírem poder e influência neste mundo.
como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Vejamos o que Tiago diz no capítulo 2 de sua epístola, do versículo 1 ao 7. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 6 e versículo 10, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte: que somos como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Veja, irmãos, como o poder espiritual não é riqueza. Um pobre crente pode enriquecer a muitos. Ele tem muito de Deus para dar, se conservar a piedade, a devoção a Deus. É um pobre que enriquecerá a muitos. Pedro e João não tinham ouro nem prata, mas deram mais riqueza ao coxo do que quem tinha. Lhe deram as pernas para voltar a andar. Uma outra verdade que aprendemos no livro de Atos: o Espírito Santo, irmãos, ele porá à prova a nossa administração dos bens. Deus não apenas vê, mas Deus vai nos corrigir se fizermos mau uso daquilo que possuímos. O Espírito Santo supervisiona o modo de administrar os nossos bens, o modo de nós administrarmos os nossos bens. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Diz-nos assim a palavra de Deus: mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Eu vou ler até aqui. Ananias e Safira, irmãos, eram duas pessoas que estavam na igreja, e eles viram Barnabé dando tudo que tinha de oferta. Ficaram impressionados com o comportamento de Barnabé, e quiseram fazer, não o mesmo, mas quiseram fazer algo que aparentasse que eles estavam fazendo o mesmo que Barnabé. Eles quiseram ser vistos pela comunidade como tão espirituais quanto Barnabé. Venderam um bem que possuíam, levaram parte do preço, parte do dinheiro, e mentiram dizendo que estavam dando tudo. Deus não lhes obrigara a dar tudo, poderiam ter vendido e levado uma parte. Como disse Pedro, vendendo não era teu. Por que tu mentistes ao Espírito Santo? Note, Pedro não diz tu mentistes a homens. Pedro diz tu mentistes a Deus.
Porque Deus supervisiona a administração dos bens que fazemos. E naquele momento Ananias caiu morto. Quando sua esposa sustentou a mesma mentira, caiu igualmente morta. A Bíblia diz que houve temor, de tal modo que muitos que pretendiam ajuntar-se à igreja não se ajuntaram. Pessoas que não eram convertidas, que iam ser mais uma Ananias, mais uma Safira na igreja, eles não se ajuntaram porque tiveram temor, porque viram que a coisa é séria. Viram que a coisa é séria. Irmãos, nos períodos de avivamento, Deus punia imediatamente como fazia aqui, porque o Espírito Santo está tão presente que sua supervisão se faz perceber por atos imediatos de sua parte. Mas mesmo na normalidade dos acontecimentos, se não recebermos a repreensão de imediato, receberemos no decurso de nossa existência, porque o Espírito Santo supervisiona a obra de Deus, supervisiona a administração que fazemos dos bens que Deus nos confiou. Em último lugar, lendo o livro de Atos, nós vemos que o Espírito Santo rejeita quem quer ter influência na igreja através do dinheiro. O dinheiro não pode ser, irmãos, um instrumento para alguém exercer influência na igreja. Há pregadores que se recusam a repreender certas pessoas devido ao dízimo alto que elas dão. Há pregadores que vivem de adular os outros, que possuem renda, para terem como sustentar a si próprio, ou o que eles chamam de obra de Deus. Mas, irmãos, nós não podemos ter o dinheiro como um instrumento de influência na igreja. Quando em Atos capítulo 8, Pedro e João foram a Samaria enviados pelos de Jerusalém, por terem sabido que lá pessoas tinham recebido a palavra de Deus, e lá foram para orar por elas, para que elas fossem cheias do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Pedro e João iam impondo as mãos sobre aquelas pessoas e orando, e elas iam sendo cheias do Espírito Santo. Simão, um falso convertido, que antes de Filipe ter chegado naquele lugar para pregar a palavra, era um homem de grande influência, era um feiticeiro, todos iam a ele, mas quando Filipe chegou e a cidade se converteu, ele viu-se obrigado a batizar-se também para não ficar fora do contexto, porque já não era mais alvo de atenções, porquanto o povo já estava descrendo das artes mágicas. Ele que se submeteu ao batismo não era verdadeiro cristão. Ele queria arranjar um modo agora de dentro do contexto da igreja, exercer a influência que outrora exercia na condição de feiticeiro. E ele viu Pedro e João orando pelo povo, e o povo recebendo o Espírito Santo, e ele ofereceu dinheiro. Ele disse: dá-me também este poder, me dê também este poder, para que eu, impondo as mãos sobre alguém, este alguém receba o Espírito Santo. E ficou oferecendo a Pedro e João dinheiro. Veja como esses homens de Deus lhe responderam. Atos capítulo de número 8. A partir do versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estais em fel de amargura e em laço de iniquidade. Meus amados irmãos,
saibamos que tudo aquilo que nos vem à mão não é nosso, é de Deus. Aprendamos a administrar o que é de Deus segundo sua vontade, sabendo que Jesus está vendo tudo, o Espírito Santo está supervisionando. Vamos deixar Deus tomar de conta de toda a nossa vida. Não tenhamos reservas para com Deus. Não tenhamos áreas privativas. Tudo que é nosso é de Deus, porque nem nós somos de nós mesmos. Fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus, crente, no teu espírito e no teu corpo. Vamos ficar de pé. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Irmão Cleiton, eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Enquanto nós estivermos louvando a Deus com esse corinho, você, meu irmão, que ouviu a voz de Deus nessa noite, você que não está administrando com sabedoria aquele que Deus lhe deu, talvez o seu problema seja outro, seja que você associa dinheiro ao poder do Espírito Santo. Você está buscando dinheiro como se fosse poder, em vez de buscar o poder que não está no dinheiro. Talvez o seu problema seja porque os seus olhos estão na terra, os seus sonhos estão aqui. Sua piedade não é com contentamento. Eu não digo que não aproveitemos toda a oportunidade de melhora. Paulo disse: se alguém é escravo e tem a oportunidade de ficar livre, fique. Tem a oportunidade de melhorar, melhore. Mas não faça disso o seu sonho. Sonhe com Deus, com a obra de Deus. E quando uma porta se abrir, não esqueça de ir para frente. Entregue tudo a Deus. E quando Ele abrir a porta, receba. Mas não viva ligado a isso. Pense no Senhor, a quem você serve. Se Deus falou com você, se você precisa hoje reconsagrar sua vida a Deus, saia do seu lugar, venha aqui à frente, se ajoelhe e nós vamos orar por você. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, uma aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta fiança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é de não ter direito algum.
Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra numa aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, esta aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o meu louvor. Seja sempre o meu louvor. Glória a Deus. Antes de pregar essa mensagem, irmãos, eu hesitei muito. Aliás, uma mensagem assim sempre me fará hesitar. Porque alguém sempre pode dizer: ah, pastor, você tem, eu não tenho. Mas a minha mensagem não é sobre ter e sobre não ter. A minha mensagem é sobre o seu coração. Aonde ele está. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Na terra ou no céu. Essa é a questão que se coloca nessa noite. Que cada um, quer tenha, quer não tenha, se pergunte: aonde está o seu coração? Onde está o tesouro que você realmente almeja? Vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor. Ó meu Deus, por tua palavra que nos é por bússola. Que, meu Deus, nos orienta e nos guia. E, meu Deus, nos dá a pauta para que saibamos andar de modo coincidente com a tua vontade. Meu Deus, faz-nos ver em cada oportunidade na tua casa, ao nosso irmão. Ó meu Deus, um momento de culto a ti, de adoração à tua pessoa. Faze-nos ver, ó Pai, na administração de nossos bens, uma oportunidade de comungar contigo, se relacionar pessoalmente contigo, ouvir a tua voz, para que em tudo façamos a tua vontade. Que, meu Deus, o nosso coração não se aproprie daquilo que é teu, Senhor, mas que administremos com sabedoria e correção aquilo que possuímos, segundo a tua vontade. Que haja em nós prontidão para te ouvir também nisso, Senhor. E nós te suplicamos assim, te damos ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém.